Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários, mais um dia na nossa caminhada em 2025 na palavra, e aqui nesse momento, naquele friozinho gostoso, maravilhoso, mas vamos lá, juntos, falando e vivendo a palavra de Deus, tá bom? Convidar você a ficar comigo daqui a pouquinho, em questão de minutos, aquele momento poderoso de oração. Já prepara a peça de roupa, a fotografia, a carteira profissional, o documento, o copo com água, porque o Senhor vai operar milagres, tá bom? Lembrar você, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, aciona o sininho e pega o aviãozinho aqui e compartilha essa mensagem com todo mundo, tá bom? O valor da fé verdadeira. Uau, essa é a mensagem de hoje. Mateus, capítulo de número 14, versículo 28 em diante, diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou. Uau! Olha que coisa! Pedro aqui experimentou algo extraordinário, algo novo, algo glorioso, algo sobrenatural, algo até então que nunca tinha ocorrido. Mas por quê? Porque ele teve fé, ele teve ousadia, ele confiou na palavra do Senhor Jesus de forma total. Muitas vezes, você fica aí observando o que os outros falam, você fica aí observando um mundaréu de comentário de incrédulos nas redes sociais, um mundaréu de teólogos letrados que só vivem a letra e nada além da letra, não tem experiência com Deus, não tem presença de Deus, não tem o sobrenatural, o toque do sobrenatural sobre a vida deles, e você fica ouvindo e permitindo que a incredulidade deles entre no seu coração, e assim você deixa de viver o sobrenatural de Deus. Quando Pedro está neste episódio que acabamos de ler, imagine, para um minuto e reflita, ele está dentro de um barco, no meio da madrugada, na noite fria, em uma tempestade que batia o barco para todo lado, com 11 homens ao seu redor, que eram os outros discípulos, morrendo de medo daquela situação, achando que iam morrer, e de repente, quando eles veem Jesus está vindo sobre as águas no meio da tempestade, eles começam a gritar: fantasma, fantasma, vamos morrer. Compreende? Se Pedro deixa toda aquela incredulidade, aquele pânico, aquele medo entrar no coração dele, ele teria sido só mais um no meio deles. Ele não teria vivido experiência alguma, ele não teria vivido milagre algum. E aí? Você não está pedindo um milagre? Você não está pedindo uma experiência com Deus? Você não está pedindo um dom espiritual? Você não está pedindo aí para Deus um mover sobrenatural? Você não está pedindo para Deus aí uma experiência de avivamento? Você não está pedindo a Deus? Então por que quando Ele te diz venha, ou quando Ele te diz vá, ou quando Ele te diz faça, você tem dúvida? Ah, mas é que eu não tenho certeza se... Ah, é porque dizem que hoje em dia Deus já não opera mais assim. Pare de duvidar daquilo que os homens não têm poder para explicar. Pare de duvidar daquilo que os homens, por mais que queiram, não têm poder de alterar ou de mudar, de segurar, de limitar. O homem não tem esse poder. Deus e a glória de Deus não se põem numa caixinha, ninguém engaiola a glória de Deus. Ele operou no passado e ele opera hoje, ele falou no passado e ele continua falando, ele fazia sinais e maravilhas no passado e continua fazendo, e coitado de quem não crê. Está na palavra, sinais seguirão aos que crerem. Agora, se ela ou ele não crê, não verá, não viverá, os sinais não o seguirão.
É por isso que tem igrejas que você entra frio e sai frio, você entra morno e sai morno. Por quê? Porque há pessoas que elas se limitaram a crerem somente na leitura e achar que tudo que está na Bíblia é algo que simplesmente é só uma parábola, é somente um exemplo, é somente algo fictício que é para que eu e você tenhamos maior compreensão, mas não creem no que é vivo, no que é real, no que é palpável no mundo espiritual. Olha, escute, se você descer do barco do medo, se você descer do barco da incredulidade, se você ouvir a voz do Senhor Jesus e crer, você viverá o que muitos nunca viverão. Você viverá o que a maioria não viveu e não viverá. Você viverá experiências sobrenaturais. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto os outros 11 ficaram ali gritando fantasma e apavorados com a tempestade, ele andou sobre as águas. Ah, pastor Toniel, mas em um certo momento ele olhou para o vento e afundou. Sim, até para que ele compreendesse a sua humanidade e não sentisse depois que ele é Deus ou que ele fosse Deus. Ué, hoje em dia, mesmo com todas as falhas de Pedro, já o idolatram, já oram para ele, já levantam templos em nome dele, já rezam em nome dele. Já pensou então se ele fosse perfeito, se ele tivesse andado sobre as águas, ido e voltado sem afundar, sem mostrar nenhuma falha dele? O que fariam de Pedro? Já teriam substituído Jesus por ele há muito tempo, talvez. Compreende? Então, observe que cada homem da Bíblia que viveu grandes coisas, mesmo assim, houve falhas, fraquezas em algum momento, porque para mostrar, você é humano, essa é a sua humanidade, você não está fazendo, sou eu que faço em você, não é você, sou eu. Isso é para que eu e você entenda, tudo que vivemos da parte de Deus não é mérito meu, não é mérito seu, mas é de Deus. Mas, agora, para que eu e você possamos viver, é necessário você ter uma fé verdadeira. É necessário você descer do barco do medo, do barco da incredulidade, do barco da dúvida e dizer: Senhor, eu creio, ajuda-me a crer e eu vou acreditar e vou andar sobre estas águas. Entendeu? Pastor, e se de repente eu falhar como Pedro e acabar olhando para o problema, olhando para a luta e começar a afundar? Faz como Pedro nisso também. Clama por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, o segurou. Jesus, ele não é um Deus que, ao ver alguém que viveu ali uma fé, que desafiou a sua própria humanidade, agora tendo um relapso de dúvida, ele vai abandonar e deixar afundar e morrer, não. Quando você, como Pedro, eu, como Pedro, nós venhamos em algum momento ter aquele relapso de humanidade e dúvida em nós, se começarmos a afundar e chamarmos por Jesus, ele vai estender a mão e vai nos segurar. Por quê? Porque houve fé em nós, houve atitude, obediência, houve em mim, em você, o desejo do sobrenatural. E o Senhor está conosco. Olha o que eu escrevi aqui para você no devocional. Pedro experimentou algo extraordinário ao caminhar sobre as águas. Mas quando tirou os olhos de Jesus e focou nas circunstâncias, começou a afundar. Isso nos ensina que a fé verdadeira nos mantém firmes, mas a dúvida e o medo podem nos paralisar. Muitas vezes, Deus nos chama para dar passos de fé em meio às dificuldades. Se olharmos para os desafios, ao invés de confiarmos em Cristo, correremos o risco de afundar na insegurança. No entanto, quando mantemos nossa fé nele, encontramos forças para superar qualquer tempestade. Jesus está sempre pronto para nos segurar quando clamamos por sua ajuda. Ele nos ensina que o segredo não está na ausência do vento, mas na confiança em sua presença. Amém? Olha as perguntas que eu te faço para você refletir. Você tem confiado em Jesus ou tem deixado nas circunstâncias vir o enfraquecimento da sua fé? O que hoje está impedindo você de andar em confiança?
O que hoje te impede de sair do barco do medo, da dúvida? O que te leva a querer continuar aí dentro desse barco de incredulidade? Larga isso hoje e ande no sobrenatural. Vamos orar? Mas antes de orar, te convidar a se inscrever agora no canal se ainda não está inscrito, deixar aquele joinha, coloca o teu nome, de que cidade você me assiste agora, um pedido de oração, um testemunho aqui nos comentários, tá? E pega esse aviãozinho e compartilha essa mensagem com todo mundo. Convida seus amigos, sua família, convida todas as pessoas que você ama a se inscrever aqui no canal. Assim, vamos juntos caminhar na palavra. Chegou a hora da oração. Pega aí a peça de roupa, a fotografia, a carteira, o documento, pega aí o copo com água e vamos falar com Deus. Repita comigo assim, ó. Senhor, ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti, independente das circunstâncias, que minha fé seja firme e me sustente em todos os momentos. Que, ó Pai, o inimigo não possa nos cegar. Que as lutas, os problemas, os que à nossa volta gritam, ó Pai, na incredulidade e não acreditam que o sobrenatural, que o mover do Teu Espírito, que os sinais e as maravilhas ainda estejam em nosso meio nos dias de hoje, não possam contaminar o nosso coração. Que o Senhor nos leve a viver o sobrenatural. Que o Senhor nos leve a viver uma fé verdadeira. Que o Senhor nos leve a andar sobre as águas, assim como Pedro, sabendo que em qualquer momento que necessitarmos, é só clamar pelo Seu nome e o Senhor vai nos segurar. Pai, unge agora essa peça de roupa, esse documento, esse currículo, essa carteira profissional. Unge agora, meu Pai, essa peça de roupa. Ó Pai, unge agora essa fotografia, a vida deste homem, desta mulher, dessa jovem, deste rapaz, dessa moça, desta criança, deste senhor, desta senhora, desta família, desta empresa, deste comércio. Unge agora, Pai, esse copo com água. Pai, que a bênção do Senhor alcance a cada um agora daqueles que creem, porque a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem, que nenhum mal nos suceda. Repreenda agora toda inveja, toda maldição, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda amarração. Senhor, que venha agora, Pai, a libertação, o milagre, a bênção, o poder do sobrenatural se manifestando em minha vida e sobre a vida de cada um daqueles que oram comigo. Que os testemunhos sejam inevitáveis e que o nome do Senhor seja glorificado, meu Rei. Em Teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Gente, estamos no propósito de ler a Bíblia inteira até 31 de dezembro. E para você que está comigo nisso, hoje você vai ler Jó do capítulo 16 ao capítulo 18, tá bom? E assim vamos cumprir a nossa meta até 31 de dezembro. Lembrar você que nós vamos dar início a um culto online, um culto semanal, onde eu e você vamos nos encontrar para um momento ao vivo, um discipulado, uma palavra, uma experiência sobrenatural com o poder do Espírito Santo e o avivamento, curas, milagres, libertação e tudo mais que você possa imaginar que esse Jesus maravilhoso que eu e você seguimos pode operar. Para isso, tem um link aqui na descrição, a qual você entra em um grupo no WhatsApp comigo e lá você aguarda, porque em breve nós vamos avisar o dia e o horário deste culto, tá bom? Gente querida, gente amada, amanhã eu volto com mais um devocional Bom Dia com Jesus. Até lá, tchau!